No Opinião Minas de hoje, vamos conversar com Carlos Carrusca, psicólogo, e Carlos Schimmer, advogado. Por coincidência, os dois são Carlos. Nós vamos conversar sobre assédio moral. Então, uma pergunta que eu faço para os dois, quem quiser responder primeiro, sem assédio. O assédio do ponto de... Vamos lá, o assédio do ponto de vista psicológico, o que é? Ok. Boa tarde, né? O Hugo, Carlos. O assédio moral, do ponto de vista da psicologia, ele pode ser conceituado como uma prática que é de violência simbólica. É uma prática que vai afetar a dignidade do indivíduo, né? Um ponto incomum entre o direito e a psicologia. Uma prática que, na verdade, tem que ser recorrente e que tem que sujeitar o indivíduo a situações de humilhações e constrangimentos diversos, né, que vão acarretar efeitos para a autoestima, para a identidade, para a própria saúde também. Para você, Carlos, que é especialista em direito empresarial e do trabalho, o que é um assédio? Na verdade, o direito vai buscar a definição do assédio na psicologia, né? Os advogados, não são os juristas que vão dar essa definição. Quem vai nos dar a definição são os especialistas da área. O que vai interessar ao direito são os reflexos dessa conduta na intimidade, na honra e na vida privada do indivíduo, que são valores assegurados constitucionalmente como invioláveis. Então, o que vai fazer o direito? Diante da caracterização de uma conduta dessa natureza, os mecanismos do Poder Judiciário vão ser acionados para que se restabeleça uma situação de preservação desses valores individuais e, eventualmente, até de uma reparação desse dano já consumado, através, na maioria das vezes, de um reembolso de ordem pecuniária. Certo. Vamos lá. O que é um assédio na acepção da palavra? Um exemplo. Eu gostaria que você desse um exemplo e depois ele desse um exemplo. Ok. Bom, para não haver confusões, né, acho que é necessário primeiro a gente fazer uma distinção entre o que não é assédio e entre aquilo que pode ser assédio. Pode ser assédio. Uma discussão de um dia, um conflito, ou ir trabalhar com mal-estar, ter um conflito com o chefe, com um colega de trabalho, não necessariamente isso caracteriza um assédio do ponto de vista da psicologia. Como eu disse, é necessário que tenha uma recorrência dessas situações de conflito, e que afete o indivíduo para que isso possa ser chamado de assédio moral. Do meu ponto de vista, inclusive, eu penso que o assédio moral ele vai além da questão da relação interpessoal. Ele tem que passar, na verdade, o conceito ele passa pelo trabalho também. E aí, na verdade, você me pediu um exemplo, nesse mesmo livro, depois eu vou falar do seu livro que você lançou, Assédio, Sim. Assédio do Moral Psicossocial, né? Exato. Um exemplo é o caso desse trabalhador, que é um trabalhador do segmento da vigilância bancária, e que ele sofreu por conta de normas de trabalho que ele tinha que cumprir, um desgaste na relação com os funcionários do próprio banco. Isso não foi nenhuma conduta deliberada, por assim dizer, dos funcionários do banco ou da chefia, mas foi um conflito que foi emergindo ali nas relações de trabalho por conta de algum aspecto próprio do trabalho. E aí esse sujeito passou a vivenciar situações de ameaça ao emprego, de ridicularização, deboche, isolamento... O que é isso? Chamar de burro, seria isso? Exato. Incapaz, incompetente, isso? Sim. Isso é um assédio moral? Do ponto de vista psicológico, o que a gente pode dizer? Essas situações em si, uma agressão desse tipo, o Dr. Carlos vai poder comentar aí, caracteriza talvez outra coisa, Do ponto de vista da psicologia, a recorrência dessas situações, da ridicularização, chamar de burro, de empregado, ou utilizar palavras de baixo calão, no senso comum, e ainda por cima, atribuir tarefas de menos importância, sobrecarregar demais na atribuição de tarefas, ameaçar o emprego, esse tipo de prática, em conjunto, o assédio é um conjunto de práticas, não uma apenas, ele vai caracterizar o assédio moral.